E aí pessoal, aqui é o Igor, estamos de volta no nosso módulo de estequiometria e nesta aula nós vamos explicar as regras para utilizar a estequiometria. Se você assistiu a aula passada, você já viu que existem diferentes unidades utilizadas na estequiometria e o como convertê-las. Nessa aula, se você já entende isso, vai dar joinha, mas se você ainda não entende direito o que é um mol, como converter massa em mol, volume em massa ou volume em mol, número de átomos, dá uma conferida lá, porque senão vai ser o pandemônio. Do contrário, isso aqui vai ser de boa. Tudo bem? Então, para resolver isso, ao ser perguntado sobre qualquer questão da estequiometria, basicamente você vai ter que montar uma tabelinha. O que é que essa tabelinha vai ter? Ela vai começar pela equação balanceada. Em outra aula, você pode ver o como balancear equações, caso você ainda não saiba. Depois disso, o que é que nós vamos ter? A massa molar, depois o número de mols, a massa, o volume, o número de átomos. Igor, eu não entendi muito bem o que é que está acontecendo. Vou colocar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Se nós tivermos aqui, por exemplo, 2H2 mais 1O2, isso aqui vai estar formando duas águas. Então, em termos de massa molar, como que a gente faz para calcular? Basicamente, a gente vai precisar da tabela periódica. Quando a gente olha na tabela periódica, aqui na parte de baixo, a gente pode ver a massa molar. A do hidrogênio é 1. Nós temos quantos hidrogênios aqui? 2. Então, a massa molar disso daqui é 2 gramas por mol. Igor, mas tem 2 de coeficiente aqui. Para massa molar, isso não importa. Ele vai importar logo mais à frente. É o do oxigênio, Igor. Bom, a gente procura aqui o oxigênio. Ele está na família 6A e a gente pode ver que a massa dele é praticamente 16. Então a massa disso aqui é 16. Quantos oxigênios a gente tem? 2. Então quanto seria a massa? 2 vezes 16, que dá 32 gramas por mol. Beleza. E da água? Bom, a gente já viu que isso aqui é 1, isso aqui é 16. Nós temos 2 hidrogênios, então vai 2 com mais 1 vezes 16, a massa disso aqui dá 18 gramas por mol. Ah, certo, Igor, tudo bem. E como que fica, a gente não precisa mais agora da tabela periódica, como que vai ficar então a proporção do número de mols? É basicamente os coeficientes. Então a gente tem 2H2 para 1 de O2 formando duas águas. E a massa, Igor? O que é que ela tem diferente da massa molar? A massa molar, gente, ela não fala sobre proporções entre moléculas. Ela basicamente fala sobre a massa de um mol daquela substância. Então, o que é que acontece? Para encontrar a massa, nós temos que multiplicar o número de mols pela massa molar. Então, 2 vezes 2 nós temos 4. 1 vezes 32 nós temos 32. E 2 vezes 18 nós temos 36. E o volume? O volume, gente, ele basicamente vai ser importante para os gases. E como a gente tinha falado antes, ele não vai ser fixo. Ele depende das condições de temperatura e pressão. Mas, basicamente, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o número de mols, ou seja, aqui, 2 vezes o volume de 1 mol naquelas circunstâncias. Aqui nós teremos uma vez o volume. E aqui nós teremos duas vezes o volume. Frequentemente, esse volume vai ser 22,7. Então, aqui nós teremos 2 vezes 22,7, uma vez 22,7 e 2 vezes 22,7. Simples assim. Então, fiquem tranquilos, pessoal. Geralmente, o volume vai ser dado para vocês. Mas, independente de qual seja o volume que ele tenha sido dado, o valor que nós vamos ter aqui vai ser o número de mols vezes o volume. E o número de átomos seria basicamente o número de mols 2 vezes a constante de Avogadro, que é aquele 6,02 vezes 10 a 23, que eu vou chamar aqui de K. Igor, eu vou ter que fazer isso em todas as questões sempre? Não, porque com essa tabelinha você está pegando todos os dados balanceados. Essa tabelinha mais para frente você vai ver que você nem precisa fazer inteira. Você vai basicamente ter que ver os dados do problema, em que ele pode lhe dar um ou mais esse daqui. Então a gente teria dado do problema de um e depois dado de outro problema. Igor, como isso pode me ajudar a resolver as questões? Basicamente, ele vai dizer para você o que é que ele lhe dá e o que é que ele pede. Por exemplo, se ele tivesse dado a massa de... Se ele quer saber, por exemplo, dado uma quantidade ilimitada de oxigênio, quantos gramas de água são produzidos se você tiver 20 gramas de hidrogênio? Então, o que é que ele
falou para a gente? Ele deu uma massa de hidrogênio e ele quer a massa de água. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Essa não é uma relação entre a massa do hidrogênio e a massa da água. Basicamente, nós vamos copiar. Então, nós temos aqui massa do hidrogênio e massa de água. A gente sabe que 20 vai estar para x. Mas na equação balanceada, nós temos o quê? Nós temos aqui 4 e aqui 36. Do mesmo modo que 4 está para 36. Ou seja, essa tabelinha ela facilita para a gente ver qual que é a relação que a gente tem que fazer. Ele deu uma massa, pediu outra, a gente vai ter que procurar na equação balanceada uma massa, pedir a outra. Perceba que, por exemplo, para essa questão, esse pedaço daqui era indiferente. A gente não precisava saber do volume e do número de átomos, mas eu estou mostrando para vocês a situação geral. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo de uma questão de verdade. O fosfogênio, CoCl2, é um gás venenoso. Quando inalado, reage com água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, causa graves danos pulmonares, levando, finalmente, à morte. Por causa disso, já foi até utilizado como gás de guerra. Pessoal, ácido clorídrico é o que a gente tem no estômago, ele corrói tudo, né? A equação química desta reação é CoCl2 mais H2O mais CO2 mais 2HCl. Normalmente, quando ele coloca os coeficientes, a equação já está balanceada para a gente, ou seja, tem mais trabalho nenhum para ser feito aqui. Então, se uma pessoa inalar 198 miligramas, isso aqui é o que, gente? Massa de fosfogênio. A massa de ácido clorídrico em gramas que se forma é. Então, ele deu a massa de 1 e pede outra massa. Então, vamos lá. Como que é a nossa equação? Nós temos CoCl2 mais H2O, que vai estar formando CO2 mais HCl. E nós temos 2HCl. Então, o que é que nós vamos estar fazendo aqui? Nós temos massa molar, número de mols, massa. Já que ele pediu massa e massa, então a gente já pode colocar aqui os dados do problema. No problema, ele deu 198 do fosfogênio, então a gente vai estar falando desta coluninha aqui. Então isso aqui é 198, isso aqui está em miligramas. Beleza, e ele está querendo saber a massa do HCl. Então o que é que acontece? A gente vai ter que fazer uma relação entre a massa de quem? Do CoCl2 e a massa do HCl. No problema, a gente já descobriu que nós vamos ter 198 e encontrar x. Na equação balanceada, então a gente vai ter que encontrar esse e esse. Tudo bem? E como que a gente faz para encontrar essa massa? A gente multiplica a massa molar pelo número de mols. Número de mols aqui, pessoal, nós temos 1 do CoCl2 e nós temos 2 do HCl. Como que a gente faz para achar a massa molar? Olhamos de novo lá na tabela periódica. Vamos fazer ela voltar aqui. Nós temos a do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Então nós vamos ter 12 e 16. E do cloro, se a gente olhar bem aqui, ela é aproximadamente 35,5. Então nós vamos ter 35,5. Isso aqui a gente só tem 1. Então temos 12. Só temos um oxigênio também. Então 12 com 16, 28. Mas temos 2 cloros. Então 35,5 vezes 2, nós vamos ter 71. Então, teremos 71 mais 12 mais 16. Ou seja, teremos 71 mais 28. Então, isso aqui dá 99. Temos aqui, então, 99. Já o HCl, nós sabemos que a massa do hidrogênio é 1 e a do cloro, como a gente acabou de ver, é 35,5. Então a massa disso daqui é 36,5. Igor, de novo, não faz diferença esses dois aqui não? Ele vai fazer aqui na massa, mas na massa molar, não. Quanto que é a massa então? 2 vezes 36,5. Ou seja, aqui nós vamos ter 73. E já aqui nós vamos ter o quê? 99. Então como que vai ficar? Temos aqui 99 e temos aqui 73. Ou seja, daqui para cá a gente passa fazendo a nossa regra de 3. Então, 99x é igual a 73 vezes 198. Então, x vai ser igual a 73
vezes 198 sobre 99. Pessoal, se vocês puderem, não façam os cálculos direto sem antes ver se dá para simplificar, porque senão seus cálculos vão ficar muito mais longos. Por exemplo, 99 é quase 100, 198 também é quase 100, é quase 200. Então o que é que acontece? Será que se a gente multiplicar 99 por alguém dá 198? 99 vezes 2 dá justamente 198. Então a gente pode cortar aqui, isso aqui vira 2. Então o que é que acontece? Nosso x vai ser igual a 2 vezes 73, 146, e qualquer unidade, isso aqui estava em miligramas, então isso aqui vai ter que acabar em miligramas. Então, 146 miligramas. Só que ele tinha pedido que isso aqui estivesse em gramas. Então a gente vai ter que transformar em gramas, ou seja, divide por 1000, nós vamos ter 146 sobre 10 ao cubo, ou seja, 146 vezes 10 a menos 3 gramas. Como a gente não encontrou 146, a gente anda mais duas casinhas aqui, 1,46 vezes 10 a menos 1 gramas. Ou seja, ficamos com a letra B. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A tabelinha é super simples, super tranquila, e ela vai favorecer para que vocês encontrem qual que é a relação que vocês têm que fazer. Uma vez que você montou ela bonitinha, balanceada, e você coloca os dados do problema, é óbvio qual que é a relação que você vai ter que fazer. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá para a nossa listinha de palavras-chave. Lembrando, então, pessoal, que vocês têm que ser basicamente capazes de explicar o conteúdo a partir do que está aqui. E para especificamente esta tabelinha, eu deixei destacados aqui esses 3 tópicos que vão ser as partes mais importantes de todo esse conteúdo. Basicamente, você tem que saber montar a tabelinha e dizer o que é que essas 3 palavrinhas-chave têm a ver com isso. Feito isso, as questões de taquimetria, supimpa. Então, pessoal, basicamente isso. Tem listinha esperando vocês lá no Estudo em Dia. Boa diversão, boa prática.